Quando eu falo de revolução industrial e coloco essa perspectiva da, de uma divisão de fases, uma divisão de momentos da revolução, só para ficar assim bem claro para vocês que existem alguns teóricos que trabalham a revolução industrial numa perspectiva que não houve essa divisão temporal de fases e tudo, né? Que nós vivemos só apenas uma grande revolução industrial, né? Isso fica a cargo de cada autor. Eu gosto mais dessa perspectiva de fases, porque você compreende claramente em que cada momento histórico contribui dentro do processo das transformações. Então, eu gosto muito de trabalhar essa perspectiva com vocês em relação à Revolução Industrial, né? Onde nós temos uma perspectiva de transformação no processo produtivo, e apesar de a gente saber que é um processo dinâmico, a Revolução Industrial, a gente tem que saber as questões os momentos que cada processo tem de características primordiais. Eu acredito que se vocês conseguirem identificar isso, vai ficar muito melhor, certinho? Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso slide. Se eu não me engano, eu estava trabalhando aqui com vocês as tecnologias, as mudanças em relação à revolução. Deu tempo de passar o videozinho para vocês, gente, na aula passada? Dentro do slide, eu coloquei um videozinho das invenções. Sim, sim. Só que aqui, Cristina, muito bom a sua participação. Só que aqui o capitalismo do século XVII, século XVIII, é um capitalismo industrial. Hoje nós já vivemos uma nova fase de capitalismo, que é o capitalismo monopolista ou financeiro. Mas você tem razão, os conceitos de burguesia e proletariado estão muito vinculados a esse contexto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Certíssimo, viu? Essa ideia de proletariado, de um trabalhador que está ali para sustento da sua família, né? Que é importante a gente perceber essa perspectiva que essa revolução é feita por trabalhadores que estão ali desempenhando a sua atividade e estão desempenhando a sua atividade numa perspectiva de sustentar a sua família. Então surge um novo grupo social que é o proletariado, que é um pouco daquela mudança que eu falei para vocês nos três momentos da revolução. No artesanato você tem o quê? O trabalhador desempenha as funções, todas as funções, ele controla o processo produtivo, ele tem conhecimento de todas as fases, ele sabe fazer o produto do início ao fim. Na mudança para a manufatura, o que é que vai acontecer? Esses trabalhadores começam a prestar serviços em pequenas oficinas ou mesmo em casa para comerciantes, para burgueses que têm condições de comprar uma grande quantidade de matérias-primas, isso em virtude da demanda, da necessidade daquele momento histórico. E aí eles vão dividindo certas etapas do processo produtivo entre eles. Então começa uma separação do trabalhador dos meios de produção que vai se concretizar com a fase industrial, onde o trabalhador ele vai apenas vender a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Então, eu falei para vocês que durante a Revolução Industrial nós temos um grande desenvolvimento tecnológico. Gente, nós não vamos entrar no mérito das invenções, não precisa vocês decorarem o nome dessas invenções. O importante é vocês saberem, nós temos um primeiro processo vinculado à produção têxtil e depois o processo ele vai se vincular principalmente à questão da máquina a vapor e do motor a combustão. Então são dois momentos distintos. Num primeiro momento, a indústria têxtil ela vai avançar de forma avassaladora na Europa, principalmente dentro da Inglaterra,
E depois a revolução da locomotiva, do motor a combustão, das estradas de ferro, vão trazer uma nova dinâmica para a revolução industrial, encurtando tempo, distâncias, facilitando o transporte das mercadorias. Então você tem aqui uma nova dinâmica do processo da revolução. Eu coloquei para vocês um videozinho, vou disponibilizar hoje esse slide. Na hora que terminar a aula aqui, eu coloco para vocês no Teams um vídeo sobre as principais invenções. Ele é um videozinho curto, de 8 minutos, se eu não me engano, e ele vai trabalhando todas as invenções e o aperfeiçoamento dessas invenções ao longo da Revolução Industrial. Então, eu queria que vocês depois acessassem esse vídeo. Ele é muito interessante, gente. Não para vocês, como eu disse, decorar a sequência de invenções de máquinas, o TA mecânico, o TA hidráulico, até chegar no TA industrial, não é isso, mas vocês acompanharem que a cada nova invenção você tem um impacto dentro do processo produtivo. E aí os trabalhadores se reunindo para quebrar máquinas, os trabalhadores revoltados por conta do desemprego, então as péssimas condições de trabalho, a exploração dessa mão de obra, e esse processo ele vai avançando. Então você tem inúmeras invenções. Eu vou passar só um trechozinho e aí fica o convite para vocês acessarem. Eu coloquei 2 vídeos aqui e eu queria priorizar o outro vídeo, que é um recorte do filme Tempos Modernos, que eu acredito que vocês já devam ter assistido em outro momento. Os tempos modernos, eles retratam muito bem uma fase da Revolução Industrial. Já é o momento já do Fordismo, onde você tem a produção em série, nas esteiras. Eu vou colocar só um trechozinho aqui do vídeo, para vocês terem uma ideia do vídeo, depois vocês acessem, tudo bem? Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas de um chumaço de lã ou de algodão, e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar, onde a lã era torcida, criando um fio, que então era enrolado em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual 2 conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama. A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdidura, sendo puxada firmemente contra o tecido, unindo todos os fios. Mas voltando ao dispositivo de fiar, ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles. Algumas evidências apontam para a Índia, outras para a China, mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos usos manuais o Egito, 5.000 anos antes de Cristo, no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas. Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos. Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal, movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada à mão e depois por um pedal. Com ela, o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente, originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática. Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar. No final da Idade Média, as rodas de fiar apareceram na Europa, vindas através do Oriente Médio, e o único aprimoramento no projeto original, que até então era movido à mão, foi a adição do pedal. Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade, eram necessárias de 3 a 5 rodas de fiar como essa para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando. Mas com a chegada de John Kay, isso não seria mais o suficiente. Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante, uma importante inovação no desenvolvimento do tear. De maneira bem simplificada, o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes. Existe o conjunto de fios da urdidura, que é unida ao passar na transversal o fio da trama.
Para passar este fio na transversal, a trama, é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira, que passa entre os fios da urdidura soltando a trama, que é então puxada firmemente contra o tecido. E devido aos fios da urdidura estarem presos separadamente, em dois suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal, o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões. Até então, esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira, que era passada manualmente entre os fios da urdidura, e nos grandes teares eram necessários até 2 tecelões somente para essa função. Mas Kay mudaria radicalmente isso, fazendo com que este trabalho fosse executado mecanicamente. O que ele fez foi colocar um mecanismo de impulsão que era acionado por uma corda, fazendo com que uma espécie de martelo de cada lado batesse na lançadeira, fazendo com que ela passasse voando entre a urdidura e caísse em um pequeno recipiente do outro lado, que já dava a próxima batida mandando de volta. Isso permitiu que os tecidos fossem confeccionados numa largura 2 vezes maior do que a convencional e em uma velocidade muito, mas muito superior. Antes da invenção de Kay, precisava-se de até 3 operadores para operar o tear, 2 só para a lançadeira. Mas em setembro de 1733, com a lançadeira volante, 2 operadores perderam o emprego e a produção mais que duplicou, provocando uma revolução na produção de tecidos e, é claro, revolta dos tecelões, que pediram ao rei que detivesse as invenções de Kay, o que foi em vão. E em 1753, não obtendo a resposta do rei, os trabalhadores têxteis, descontentes e com muita raiva das invenções, atacaram a casa de Kay, obrigando ele a fugir da Inglaterra, indo parar na França, local em que viveu na pobreza até morrer por volta de 1780. Como consequência da maior demanda de fios gerados pela invenção de Kay, criou-se um período de escassez de matéria-prima, mas James Hargreaves encontraria uma maneira de aumentar drasticamente a oferta desses fios. Hargreaves era um inglês sem educação formal, que passou a maior parte de sua vida trabalhando como carpinteiro e tecelão. Ele e sua família faziam parte da indústria do algodão, com a renda vinda unicamente da produção têxtil. Em 1764, Hargreaves construiu uma máquina que podia produzir diversos fios de uma só vez, a Spinning Jenny. O primeiro modelo utilizava 8 fusos ao invés de um único fuso da roda de fiar tradicional. Isso produzia 8 fios que eram torcidos todos de uma vez a partir de 8 mechas pré-preparadas, como estas. Estes longos e estreitos de fibras de lã ou algodão, que estavam enroladas em carretéis na parte de baixo da máquina. Aqui vemos um modelo aprimorado da Spinning Jenny, com mais de 8 fusos. Quando o operador puxava esta régua, as mechas eram desenroladas. Então a régua prendia a mecha e a roda era girada para produzir a torção, criando o fio, que então era enrolado no outro carretel. Esta invenção permitiu que Hargreaves complementasse os escassos recursos da família com o dinheiro obtido na produção e venda de diversas dessas máquinas de fiar. Contudo, quando inovações tecnológicas como a lançadeira volante e a máquina de fiar permitem um aumento na produção com menos trabalho, podem surgir danos colaterais para os trabalhadores mais rústicos. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos de Hargreaves, que também trabalhavam na indústria da fiação, não estavam nem um pouco satisfeitos com a invenção que era capaz de fazer o trabalho de 8 pessoas. E em 1768, atacaram a casa dos Hargreaves e destruíram todas as suas máquinas. Este fato fez com que a família Hargreaves mudasse para outra cidade, onde fundaram uma modesta fiação baseada em sua invenção. Mas apesar do progresso alcançado com seu invento, que permitiu um salto tecnológico no setor têxtil, o humilde tecelão Hargreaves nunca obteve o reconhecimento que merecia em vida. Entre 1764 e 1770, Hargreaves tentou obter a patente de seu invento, mas as cortes se recusaram a lhe conceder a patente. Infelizmente, Hargreaves havia produzido e vendido uma quantidade enorme de máquinas de fiar de 8 fusos, parecidas com essa de 16 fusos. E no momento em que ele decidiu solicitar a patente, uma quantidade enorme de cópias já havia surgido. A patente só foi concedida em 1770, quando ele produziu esta versão de 16 fusos, que logo seria aprimorada para este outro modelo. Estima-se que no ano de sua morte, em 1778, mais de 20.000 máquinas de fiar estavam em uso somente na Grã-Bretanha, algumas com até 120 fusos. A invenção de Hargreaves não apenas diminuiu a necessidade de trabalho, mas também economizou dinheiro. A única desvantagem era que a máquina produzia fios muito grosseiros para serem usados como fios da urdidura.
Então, gente, um pouquinho aí do aperfeiçoamento das máquinas. O século XIX, ele é um século muito importante nesse processo, porque nós vamos ter uma série de invenções que vão revolucionar a produção, desde o dínamo, por exemplo, do motor a combustão, dos navios a vapor, do telégrafo, revolucionando aí as comunicações. Então, você tem uma série de invenções que vão impactar no processo da Revolução Industrial. Então, você tem algumas consequências iniciais da Revolução Industrial, como o aumento da exploração dos recursos minerais, como, por exemplo, o carvão mineral. Isso era muito comum, por exemplo, na Inglaterra, nas minas de carvão. Você tem o crescimento das cidades, um crescimento desordenado e também umas cidades extremamente poluídas, né? O cenário da Inglaterra do século XVIII é um cenário de uma Inglaterra cinzenta, marcada pelo surgimento de várias fábricas, indústrias e os impactos ambientais gigantescos aqui, até porque você não tinha uma preocupação com o meio ambiente nesse período. Uma mudança na mentalidade social em relação ao consumo de novos produtos, mas principalmente na inserção do mercado de trabalho, e essa divisão que nós vamos estabelecer nas relações de produção, onde você tem de um lado burgueses e do outro o proletariado, que é a classe trabalhadora. Dentro dessa perspectiva, gente, essa perspectiva nós podemos dizer que é uma visão marxista, onde você opõe duas classes sociais com interesses distintos, né? Essa visão aqui que eu estou mostrando para vocês, que se consolidou durante a Revolução Industrial, a revolução marcada por essa perspectiva marxista. Não esqueçam disso, onde você tem dois grupos sociais com interesses distintos. A burguesia buscando maiores lucros, detendo o poder sobre os meios de produção, e os trabalhadores que vendiam o seu trabalho, a sua força de trabalho, e eles dependiam desses salários, onde as suas condições eram extremamente precárias dentro desse processo de industrialização nessas fábricas nascentes dentro da Inglaterra. Então, vocês vão lembrar, essa oposição de dois grupos sociais é uma visão marxista. Foi Karl Marx e Friedrich Engels que começam a lançar um olhar sobre o desenvolvimento das sociedades capitalistas para fazer todo o, digamos assim, a sua tese em relação ao socialismo, ao comunismo, surgem de críticas ao desenvolvimento das sociedades capitalistas, como na Inglaterra, na Alemanha, e os impactos sociais que essa revolução está tendo na vida desses trabalhadores. Não esqueçam disso. Então, você tem essa visão aqui, é uma visão extremamente marxista sobre a história. Mais à frente, nós vamos trabalhar e vamos compreender um pouco melhor. Acredito que vocês já tenham até trabalhado isso em sociologia, por exemplo, que essa visão de Marx termina sendo uma visão um pouco reducionista, né? Onde a questão da economia, os meios de produção nas mãos de poucos, isso termina fazendo com que essa sociedade se molde dentro de características específicas. Essa é a visão do Marx, onde a economia ela termina sendo decisiva dentro do processo produtivo em relação às outras estruturas, a política, a cultural, a social. Então, o trabalho na indústria. Gente, lembrar que esses trabalhadores nessa indústria nascente, eles eram explorados. Eles tinham uma alta carga de trabalho, salários baixíssimos, jornadas diárias aí até de 16 horas por dia. Então, você imagina o trabalhador numa sequência de uma semana, um mês trabalhando. Vai chegar um momento onde ele vai estar exausto, né? Vai provocar exaustão. Então, muitos trabalhadores não aguentavam esse ritmo de trabalho e eram substituídos por outros, né? Isso porque o capitalismo ele trabalha com essa modalidade de mão de obra de reserva, né? Ninguém é insubstituível. Então, você tem aqui um processo que vai ocorrendo em meio a acidentes de trabalho, né? Não havia segurança nenhuma, muitos problemas de saúde, às vezes os trabalhadores adoeciam, eram demitidos,
Alguns também se entregavam ao alcoolismo, por exemplo, né? Já existia isso lá naquele momento histórico. Então, você tem situações extremamente degradantes para essa classe trabalhadora, que pouco a pouco vai gerar o quê, gente? Vai gerar uma organização dessas classes trabalhadoras, né? E aí nós vamos estudar um pouquinho de como. Lembra aqui que os direitos trabalhistas praticamente inexistem nesse momento. Mulheres e crianças chegavam a ganhar um terço ou até um quarto do que recebia um homem adulto. E muitas vezes as crianças cansadas, elas sofriam castigos físicos para continuar produzindo. Então, fora a questão, por exemplo, que nas minas, essa população, a expectativa de vida dela era muito pequena, porque elas aspiravam o pó da mina e isso terminava provocando uma calcificação no pulmão. Então, muitos problemas também de saúde. A organização dos trabalhadores. Nós temos aqui pelo menos 3 formas de organização dos trabalhadores. A primeira é chamada de ludismo. Gente, existem muitas controvérsias acerca do ludismo, né? Principalmente acerca do seu líder, que é atribuída a um cara chamado Ned Ludd. Existem historiadores que dizem que talvez esse Ned Ludd nunca nem tenha existido, né? Mas vários líderes distintos que assumiam essa identidade até para confundir as autoridades em termos de perseguições acerca das lideranças do movimento, né? Então, o movimento ludista é um movimento que defendia a quebra das máquinas como forma de fazer com que esse trabalhador não perdesse os seus empregos, né? Também se revoltavam contra as condições de trabalho. É um momento que a gente pode dizer assim, até de forma inocente, né, esses trabalhadores vão quebrar as máquinas porque eles atribuem à máquina a ideia de substituição e de desemprego, né? Então, você tem aqui essa relação, e aí o que é que o governo vai fazer? Vai estipular punições para quem incentivasse essa questão da destruição das máquinas, né? Reprimiam duramente esses movimentos, e aí você tem aí de 1811 a 1816 o movimento ludista tomando de conta da Inglaterra aqui desse cenário social. Você tem o movimento cartista, que o auge aí do movimento é 1837, cerca de 20 anos depois do movimento ludista. As lutas por direitos trabalhistas, participação política, começam a crescer dentro da Inglaterra. Tanto que o movimento cartista, uma das cláusulas era que o voto fosse universal, não fosse mais um voto censitário. O voto universal para todos os homens maiores de 21 anos, né? Que eles tivessem, que os diferentes segmentos sociais tivessem representatividade no parlamento inglês, né? O movimento cartista, onde eles vão exigir essa participação política através da chamada Carta do Povo. Outro movimento importante é o surgimento dos sindicatos. Gente, os sindicatos eles surgem a partir das chamadas trade unions, que era a união desses trabalhadores. Então, os sindicatos eles surgem numa tentativa de luta contra essa questão da exploração do trabalhador, dessas jornadas de trabalho muito extensas, né? Melhoria da condição de trabalho, de salário, tudo isso são reivindicações dos sindicatos, né? Então, as trade unions elas são o início, né, da formação dos sindicatos com associações assistencialistas, né, para tentar minimizar a situação social de alguns trabalhadores. Aí vocês vão lembrar que lá nas corporações de ofício, no século XII, século XIII, você já tem o início dessa organização desses trabalhadores, né? Quando um trabalhador ficava doente, por exemplo, eles se reuniam e tentavam juntar doações ali para aquela pessoa não passar fome, né? Tinha uma série de formas de organização. Então, lá nas corporações de ofício, você já tem essa ideia da padronização dos produtos para ganhar um maior valor comercial, mas principalmente a questão da proteção ao trabalhador. E aqui os sindicatos eles começam a ganhar força, eles também vão ser reprimidos, gente, por conta
principalmente da reivindicação do direito de greve. Então, esses sindicatos eles passam a ser a principal forma de organização desses trabalhadores para que eles possam negociar com os patrões melhores condições de trabalho e melhores salários também. Então, você tem a formação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha por objetivo a unificação de todos os movimentos trabalhistas, tanto na Europa e nas Américas. Então, isso é um processo. No Brasil, o sindicalismo ele ganha força ali no finalzinho do século XIX e no século XX ele passa a ser efetivo, né? A primeira grande greve no Brasil é em 1917. Então, você tem os sindicatos atuando dessa forma. Gente, com relação aos modelos produtivos, já dentro de uma perspectiva de segunda revolução industrial, né? A partir da máquina de combustão. Então, nós podemos falar aqui um pouco do Taylorismo, né? O Taylorismo ele é um sistema produtivo. Se a gente pensar aqui, o nosso sistema produtivo, muitas coisas estão relacionadas a esses três sistemas aqui, né? Que são os sistemas primordiais em termos de modelos de produção industrial. Então, o Taylorismo, você tem aí Frederick Taylor criando um sistema que tem algumas máximas aqui, gente. Qual seria a máxima desse processo de desenvolvimento industrial? Você produzir mais, com alto rendimento e no menor quantidade de tempo e esforço. Então, essa é a máxima. Máxima produção, máximo rendimento. Dessa forma, você também vai ter maiores lucros. Dentro desse processo, você tem a divisão social do trabalho, onde o trabalhador ele vai ser um especialista. Então, imagina aqui, gente, cada trabalhador vai ficar responsável por uma parte do serviço. Então, o trabalhador ele não vai mais controlar toda a produção ou todas as etapas da produção. Ele vai fazer uma etapa dessa produção. Então, você tem aqui, no Taylorismo, investimentos na preparação e treinamento desse trabalhador para que ele se torne mais especialista, vai priorizar a diminuição da fadiga desses funcionários, intercalando descansos entre os momentos de trabalho, vai procurar melhorar as condições de trabalho, principalmente nas fábricas. Gente, as fábricas durante o século XIX eram ambientes úmidos, com aglomeração, pouca entrada de luz. Então, eram locais onde eram propícios para o desenvolvimento de doenças, por exemplo, respiratórias. Fora a questão das minas, né? Se você imagina que esses trabalhadores trabalhando com substâncias tóxicas como o chumbo, por exemplo, né? Então, a questão da doença, da disseminação das doenças também era algo que preocupava dentro das fábricas. Você tem um incentivo e as recompensas salariais de acordo com a produção ou até para potencializar a produção, a ideia de motivar sempre a classe trabalhadora, né? Um trabalhador motivado, ele produz mais. Então, você tem aqui métodos também de trabalho que são métodos científicos, testados, aprovados, planejados. Então, no sistema taylorista, ele dispensa totalmente a ideia de improvisação, né? Você não tem que ter improvisação, você já tem que ter ali tudo planejado, como é que você vai fazer. Já o Fordismo, gente, o Fordismo ele pega parte dessa ideia do Taylorismo e ele tem uma diferenciação aqui. É a ideia do modelo da produção em massa. Toda vez que vocês ouvirem isso, produção em massa, em esteira, onde você tem aqui uma produção em série, essa é uma característica primordial do Fordismo, né? E essa característica está lá naquele filme Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin, ele ironizando a produção lá nos Estados Unidos entre as décadas de 20 e 30, a produção industrial, onde aquele trabalhador ele exerce apenas uma função, né, gente, dentro do processo produtivo, e essa função geralmente é uma função repetitiva, que nós caracterizamos isso como um trabalho alienado. Outra característica importante para vocês, o que seria esse trabalho alienado? É um trabalho onde aquele
funcionário, aquele trabalhador está desempenhando ali, mas ele perde totalmente a conexão com a sua realidade social. Em outras palavras, ele está sendo explorado, mas ele está fazendo o trabalho ali repetitivo e muitas vezes de forma mecânica, sem ter uma consciência da situação social dele, né? Então, nesse modelo, você fica numa sequência de produção tão intensa e repetitiva que não dá tempo para você nem pensar da sua situação social. É a ideia de uma alienação ligada ao trabalho, né? Então, essa é a grande inovação do Henry Ford, com o Fordismo, onde os modelos de produção eles podem o quê? Ser colocados num preço melhor, mais em conta, é uma produção em larga escala, em massa, né? Uma produção em série que vai atingir uma maior produção e gerar mais lucro para esse capitalista. A partir da Segunda Guerra Mundial, gente, nós já temos também um novo modelo sendo construído aqui, que é o chamado toyotismo. O toyotismo, se vocês perceberem, ele vai buscar reunir várias questões aqui do Fordismo e do Taylorismo dentro de uma organização metódica da gestão. Então, você visualiza aqui o que é que você quer desenvolver, é isso. Em quanto tempo? Numa produção bastante, digamos assim, ligada à qualidade do produto a ser ofertado, onde a mão de obra é extremamente qualificada e ela agora não desempenha mais uma função, ela é multifunção. Então, imagina aí, hoje nós estamos vivendo uma nova era, né, da questão da mão de obra, do trabalho, onde nós temos que desempenhar diversas funções, né? A gente tem que ser altamente flexível dentro dessas condições de trabalho. Então, o foco aqui é a gestão voltada para a qualidade, para análise de mercado, não é para você produzir dentro dessa expressão que ele fala aqui, just in time, né? Dentro de um tempo específico. E aí, gente, uma questão importante aqui é a qualidade que deve existir em todas as etapas do sistema produtivo, né? Então, o toyotismo está referendado a partir da fábrica Toyota, né? De carros no Japão. Então, você tem aqui 3 modelos que eles vão incorporando ideias aqui de outras, né? Onde você tem um sistema que ele vai sendo produzido. Ah, gente, ainda tem uma questão interessante aqui que eu não falei. A produção agora, você tem que evitar ao máximo o desperdício, viu, gente? Você tem que produzir dentro da perspectiva das demandas que estão se apresentando. É por isso que hoje, por exemplo, o que é que nós temos, gente? Você compra um celular, com pouco tempo esse celular já está obsoleto. Saiu da loja e já está obsoleto, né? E aí essa ideia de você ter uma economia dentro do processo produtivo e onde você vai produzir de acordo com a demanda, desperdício zero, você termina trazendo essa característica que nós vivenciamos hoje, né? Dos produtos descartáveis, dos produtos com tempo de validade, onde você vai digamos assim, voltado para um certo tempo, depois já tem um produto novo, né? Então, são algumas características aí do toyotismo que terminaram se incorporando à nossa realidade. E aí tem outros sistemas, gente, já se fala em volvismo, né? Tem várias aplicações aí desses sistemas de produção, sempre buscando uma maior quantidade de lucro, né, para aqueles detentores dos meios de produção. Então, tem aqui uma síntese, né, para vocês. Depois vocês vão dar uma olhada. O nosso livro ele também traz essas questões relacionadas na página 73. Ele fala um pouquinho do Fordismo, ele fala um pouquinho do Toyotismo, e aí do Taylorismo. Depois vocês vão dar uma olhada aqui. Então, você tem aqui uma organização diferenciada entre o Fordismo e o Toyotismo, né? Como eu disse para vocês, o Toyotismo, estoques mínimos, você vai produzir de acordo com a demanda. Já no Fordismo é a produção em larga escala, você vai produzindo em grande quantidade. No Toyotismo é estoque mínimo, por quê? Porque ele não quer desperdício, ele quer direcionar isso.
Já que no Fordismo, você tem as linhas de montagem, trabalho em série, repetitivo, simples, trabalhador alienado, né? Lá no final do processo produtivo, você trabalha numa linha de montagem de um carro ou de aparelhos celulares. Chega o final do processo produtivo, o trabalhador ele já não sabe mais como fazer aquele produto. Ele não sabe mais as etapas, porque é um trabalho altamente especializado. Então, já nesse sistema do toyotismo, você tem experiência, criatividade, isso tudo vai sendo trabalhado dentro do processo de fabricação. Muito interessante, gente, quando a gente olha para esses modelos, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, e percebe como eles estão inseridos dentro do nosso cotidiano, né? Então, as fábricas hoje elas vão modificando aqui os modelos produtivos, aperfeiçoando esses modelos produtivos, mas uma coisa está sempre ali, digamos, inserida dentro desse processo, que é a ideia do lucro, né? Da exploração da classe trabalhadora, né? Então, você tem redução de custos. Então, imagina aqui, gente, toda vez que a gente pensa, você tem uma fábrica, você quer reduzir os custos, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Cortar a quantidade de funcionários. Se com 30 funcionários você tinha uma produção, com 20, você organizando melhor esses trabalhadores, você vai conseguir obter a mesma proporção de produção? Se for assim, dá certo, então vamos lá, demite 10. Então, a primeira coisa quando a empresa passa por dificuldades é o que é que ela faz? Ela vai enxugar a sua folha salarial. Depois ela vai cortando outros gastos, né? Mas geralmente ela vai direto na sua folha salarial. Gente, a segunda revolução industrial na Europa, como eu disse para vocês, é uma revolução marcada pelo desenvolvimento aí do sistema capitalista, numa modalidade industrial, como a Cristina colocou ali no chat no início da aula, onde você tem a adoção do liberalismo econômico como sendo uma das marcas do sistema capitalista aqui, que vai se transformar, viu, gente? E essa transformação vai gerar o capitalismo monopolista ou financeiro, com a formação das grandes empresas, os trusts, cartéis, holdings, que são conceitos que vocês vão trabalhar lá na geografia, e que estão relacionados ao chamado capitalismo monopolista ou financeiro do século XIX. Como eu disse para vocês, gente, o século XIX é um século fantástico, né? Por que que ele é fantástico? Você tem o desenvolvimento no mundo das ideias, várias teorias vão surgindo no século XIX, muitas invenções, então o mundo está em plena transformação aqui durante o século XIX. E essas transformações nos processos produtivos, nos modelos de produção, eles vão impactar diretamente onde? Na classe trabalhadora. Não esqueçam disso. Então, você tem o surgimento de novas teorias, aí nós vamos aqui para o cientificismo, evolucionismo, positivismo e as diversas teorias sociais que vão impactar na vida dos trabalhadores. Nós vamos ver que até mesmo a Igreja Católica ela vai se posicionar diante dessas transformações que estão acontecendo aqui no século XIX. Então, o século XIX, onde a ciência ela passa a ser uma grande verdade, né? A verdade valorizada principalmente por quem? Pela burguesia, né? Então, é como se eu dissesse para vocês, aqui é o ápice da burguesia em termos de dominação econômica. Então, novas técnicas, invenções, descobertas, tudo isso faz com que a ciência seja extremamente valorizada durante o século XIX. Então, gente, o que é que nós vamos estudar na próxima aula? Só as teorias sociais, como é que essas teorias elas vão impactar na vida desses trabalhadores, como é que esses pensadores eles estão vendo essas sociedades em transformação. Quais são as propostas que eles têm para diminuir o impacto provocado pelo desenvolvimento desse sistema capitalista, né? Porque a grande questão é essa. Como é que nós vamos minimizar os impactos que são provocados pelo desenvolvimento desse sistema aqui, onde você tem essa oposição clara entre os trabalhadores e principalmente os burgueses, que são os donos dos meios de produção.
Essa é a grande questão. Então, esses pensadores começam a elaborar uma série de teorias baseadas principalmente nesses impactos que a Revolução Industrial está trazendo aqui. No êxodo rural constante, nesse crescimento desordenado das cidades, o aumento da pobreza, da miséria, da mendicância nas cidades, a grande concentração de renda nas mãos de poucos, o trabalho precário desses trabalhadores nas fábricas. Tem uma escritora brasileira, gente, chamada Margarete Rago, e ela trabalha as fábricas no Brasil entre o finalzinho do século XIX e o século XX. Ela diz que a fábrica era um local extremamente precário, onde as mulheres que estavam lá nessas fábricas, elas tinham uma péssima reputação dentro da sociedade, né? Você ser mulher e trabalhar nas fábricas, que era um ambiente extremamente masculino, aquilo ali trazia uma péssima imagem para essas mulheres. Então, você tem também as péssimas condições de vida. Tudo isso aqui, gente, são os impactos sociais que vão ser percebidos por esses pensadores, que vão começar a elaborar uma série de teorias. Aí eu coloquei o videozinho aqui do Tempos Modernos para vocês, que está aqui no link também. São 4 minutos, só para a gente lembrar a produção em série do Fordismo, a questão do tempo controlado, para a gente ensinar, e na próxima aula eu vou falar das teorias sociais aqui, do socialismo científico, socialismo utópico, anarquismo, comunismo, só para a gente fechar aqui essa discussão. Alguns conceitos fundamentais, principalmente ligados às ideias comunistas, que é a questão da revolução do proletariado, ou ditadura do proletariado, a ideia da luta de classes, a estatização e a planificação da economia, que são algumas características aqui das doutrinas sociais, o socialismo científico e o socialismo utópico. Beleza? Povo de Deus, quinta-feira a gente encerra esse conteúdo, está faltando poucos slides aqui para a gente discutir acerca desse conteúdo e caminhar, né, gente? Tem o livro 4 aqui para a gente dar continuidade. Povo de Deus, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Até quinta-feira, se Deus quiser e Ele quer que Ele é bom.